Se você parar para observar os muros antigos, as ruas esquecidas de cidades históricas ou os quintais abandonados do interior, você verá algo que sempre esteve ali, escondido à vista de todos. Não é uma flor ornamental comum, nem um arbusto decorativo que os jardineiros escolhem pela estética impecável. É algo mais rústico, mais selvagem, uma presença verde e obstinada que parece desafiar o tempo e a pedra. Imagine uma planta que durante séculos foi a única garantia de sobrevivência para aqueles que nada possuíam. Uma espécie de refúgio biológico em meio à escassez mais brutal. Ela cresce onde a terra é pobre, onde o solo parece incapaz de sustentar a vida, e se agarra às construções humanas como se quisesse nos contar uma história que nos recusamos a ouvir. Durante o período colonial, nas senzalas úmidas e sombrias, nas margens das grandes casas que detinham o poder, essa planta silenciosa desempenhou um papel muito mais complexo do que a simples vegetação. Ela era comida, era remédio, era um segredo compartilhado entre os oprimidos. Para entender a magnitude do que estamos prestes a revelar, precisamos fechar os olhos e imaginar o grito da fome. A fome não é apenas a falta de comida, é o apagamento da dignidade. E naquela época, para uma população escravizada que recebia as sobras descartadas pela mesa dos senhores, encontrar alimento era um ato de resistência. Era necessário olhar para sua natureza não como paisagem, mas como dispensa. E ali, nos cantos mais inóspitos, cresciam folhas grossas, carnudas, protegidas por espinhos afiados como advertências. O povo antigo, em sua sabedoria desesperada, aprendeu a contornar os espinhos para chegar ao tesouro nutricional que havia dentro. Eles a cozinhavam, transformavam aquela massa verde em caldos espessos, em farofas, em mingaus que saciavam o estômago e devolviam as forças para mais um dia de trabalho forçado. O mais fascinante é o teor de proteína dessa planta, algo incomum para o mundo vegetal, especialmente para uma espécie que não exige cultivo, não pede água constantemente e não precisa de cuidados. Ela é, por definição botânica, uma carne verde, um alimento tão completo que, em momentos de extremo desespero, substituiu a carne animal na dieta dos mais humildes, sendo capaz de sustentar corpos exaustos. Mas por que algo tão poderoso, tão nutritivo e adaptável, sumiu do nosso radar consciente? Como uma espécie que alimentou gerações, que atravessou a história ao lado de nossos ancestrais, foi reduzida a uma mata indesejada, a uma erva daninha que deve ser cortada e queimada? Existe uma conveniência silenciosa no nosso esquecimento. Esquecemos que nossa sobrevivência já esteve ligada àquilo que cresce livre. Trocamos a autonomia de colher o nosso alimento nos muros de casa pela dependência das prateleiras brilhantes dos supermercados, onde a comida vem embalada em plástico, distante de suas raízes e da sua história. O conhecimento etnobotânico que permitia identificar essa planta nasceu da necessidade, mas morreu pela abundância artificial. Hoje passamos por ela em semáforos, em calçadas, e não vemos alimento. Vemos apenas mato. O mistério que nos envolve hoje não é sobre a existência dessa planta, mas sobre a nossa cegueira em relação a ela. É como se tivéssemos perdido a chave para interpretar a natureza ao nosso redor. O que mais estamos pisoteando, sem saber, que carrega em si a memória de nossa própria resiliência? A resposta para essa pergunta está na textura das folhas, na força de seus caules e no silêncio que a cerca. Um silêncio que vamos quebrar agora, trazendo à luz o nome que a história tentou apagar. Com o passar das décadas, o concreto começou a cobrir a terra e as cidades se transformaram em labirintos de cinza e asfalto. A urbanização desenfreada não trouxe apenas edifícios altos e iluminação pública. Ela trouxe uma camada de isolamento entre nós e o mundo orgânico. Nossos avós conheciam o chão,
sabiam o cheiro da chuva antes de cair e conheciam o valor de cada erva que nascia nas frestas das calçadas. Mas nós, habitantes modernos, nos tornamos estrangeiros em nosso próprio ambiente. A planta que estamos investigando, essa testemunha muda de séculos de luta e adaptação, foi empurrada para as bordas da sociedade. No ritmo frenético da vida contemporânea, onde o tempo é dinheiro e a alimentação se resumiu a produtos industrializados prontos para o consumo, a paciência necessária para colher, limpar e preparar um alimento selvagem pareceu se perder. As pessoas passaram a temer o que não vinha em embalagens lacradas com selos de qualidade governamentais. O conhecimento popular, transmitido oralmente de mãe para filha, de geração em geração, sofreu uma interrupção brusca. O segredo da carne verde foi deixado para trás, guardado apenas nas memórias dos mais velhos e nas páginas de poucos livros de botânica que o grande público nunca lê. Esse processo de esquecimento não foi acidental. Reflete uma mudança profunda na nossa relação com o sustento. A industrialização dos alimentos nos ensinou que a comida vem da fábrica, não da terra. Criamos uma aversão cultural ao que é rústico, ao que parece primitivo ou de pobre. E, ironicamente, é nessa rusticidade que reside a maior riqueza nutricional. Enquanto gastamos fortunas em suplementos vitamínicos e proteínas de laboratório, a natureza continua oferecendo de graça, nos muros dos fundos das casas, uma fonte de nutrientes muito mais biodisponível e completa. A planta em questão se espalhou pelo país, adaptando-se a diferentes climas e solos, quase como se insistisse em nos oferecer seus donos. Ela cresce rápido, agressivamente, cobrindo cercas e muros com um manto verde protetor, mas a maioria das pessoas a vê como uma praga a ser eliminada. Cortamos seus galhos, arrancamos suas raízes, sem perceber que estamos destruindo uma farmácia viva e uma despensa natural. Há uma tristeza poética nisso. Destruímos o que nos sustenta por pura ignorância. E se eu lhe dissesse que o nome popular dessa planta carrega um pedido de proteção, uma súplica religiosa que ecoa a sua importância vital? Existe uma lenda, uma história oral que percorre o interior do Brasil, especialmente em Minas Gerais, sobre um senhor de engenho ou um padre que, ao ver os escravizados famintos, apontou para aquela erva e disse que eles podiam comê-la, mas que era preciso pedir permissão ao divino, pois aquilo era milagroso. Outros dizem que o nome surgiu porque os fiéis, na falta de iguarias para oferecer nas festas religiosas, buscavam aquela planta para enriquecer os pratos. O nome, quando proferido em voz alta, soa como uma bênção, mas também carrega o peso da hierarquia e da subserviência. É um nome que esconde a sua verdadeira identidade científica, envolvendo-a em uma névoa de folclore e catolicismo popular. Mas agora precisamos romper com esse véu. O silêncio em torno dela precisa acabar. Prepare-se, pois o que você passa por isso todos os dias, sem dar a mínima atenção, chama-se Ora pro nobis. Sim, a planta dos espinhos, a mãe dos pobres, a Pereschia aculeata, a cactácea que renega a aridez do deserto para se tornar uma videira exuberante nos trópicos. O nome que significa rogai por nós é, na verdade, um convite para que a reconheçamos finalmente. Agora que o nome foi revelado, o mundo ao seu redor pode parecer um pouco diferente. Ora pro nobis. A frase soa em sua mente, mas você começa a ver a planta, não apenas como palavras, mas como realidade física. É um cacto com folhas, uma anomalia botânica que desafia as classificações comuns, uma ponte evolutiva entre as plantas espinhosas e arbustos comuns. Ela possui em sua composição
níveis de proteína que surpreendem os nutricionistas modernos. Estudos apontam que suas folhas frescas contêm quantidades significativas de fibras, vitaminas A, C e complexo B, além de minerais como ferro e cálcio. Mas o destaque é mesmo a proteína bruta, que compete em qualidade com alimentos de origem animal. Foi por esse motivo que ela se tornou a carne dos pobres, um apelido que deixa de ser pejorativo para se tornar um título de honra quando entendemos o contexto histórico. Em épocas onde a carne bovina era um privilégio inalcançável para a maioria da população, o ora pro nobis garantia a manutenção muscular e a saúde dos que labutavam. Ao cozinhar suas folhas, a textura viscosa lembra mucilagens benéficas para o sistema digestivo, e o sabor, suave e neutro, aceita qualquer tempero, adaptando-se à criatividade de quem a prepara. Revelar o nome da planta é o primeiro passo para resgatar a nossa autonomia alimentar. O ato de consumir o ora pro nobis hoje vai muito além de complementar a dieta. É um ato de reconexão com a nossa ancestralidade. É olhar para o quintal e ver abundância, não escassez. É entender que não precisamos depender inteiramente de sistemas complexos de produção para nos nutrirmos. O conhecimento sobre o uso de plantas nativas e adaptadas como essa é uma ferramenta de soberania. Ao cultivá-la, ou simplesmente ao respeitá-la quando ela surge naturalmente em nosso entorno, estamos honrando a luta de aqueles que sobreviveram graças a ela. Estamos dizendo que o conhecimento deles não foi em vão. O ora pro nobis nos ensina que a natureza não é inerte. Ela é parceira da nossa existência, oferecendo soluções que muitas vezes são mais eficientes e sustentáveis do que as invenções humanas. No entanto, a revelação traz consigo uma responsabilidade. Agora que você sabe, agora que os espinhos da ignorância foram removidos, o que você fará com esse conhecimento? A planta continua lá, nos muros, esperando ser reconhecida. Ela nos desafia a sair da passividade do consumidor moderno para nos tornarmos participantes ativos na nossa própria saúde. Talvez seja a hora de olhar para aquele muro verde em casa com outros olhos, de pegar uma tesoura, contornar os espinhos com cuidado e levar para a mesa um alimento que alimentou gerações, carregando em si a força da terra e a resiliência do povo brasileiro. A história muitas vezes se esconde nas coisas mais simples, nas folhas que pisamos, nos nomes que repetimos sem entender. O Código Verde está aqui para trazer essas histórias à tona, para decifrar os sinais que a natureza nos envia. Se você quer continuar descobrindo os segredos que o mato guarda, se você busca se reconectar com a terra e desvendar os mistérios da nossa flora, não se afaste. Inscreva-se no canal Código Verde e ative as notificações, porque o verdadeiro tesouro botânico está sempre a um passo de ser descoberto, e nossa jornada pela natureza selvagem e pela sabedoria ancestral está apenas começando.